Quais as diferenças básicas entre socialismo, comunismo e keynesianismo? Será que no Brasil, em algum momento da história, se instaurou o comunismo? Essas perguntas eu respondo nesse breve vídeo esclarecedor sobre conceitos bem preliminares. Recentemente viralizou um vídeo da atriz Juliana Paes, em que ela dizia que ela não era a favor do atual governo, do atual presidente, mas também que não gostaria que voltasse ao Brasil os delírios comunistas, né? Se referindo à possível candidatura do ex-presidente Lula. Muito bem, eu acho que valem alguns esclarecimentos bem preliminares, bem básicos, para a gente não confundir alguns conceitos, não é? Primeiro que o Brasil nunca teve e nem num horizonte próximo tem a possibilidade de ter um sistema comunista. Porque o que é o comunismo? Se a gente pegar em termos teóricos dos próprios livros do Karl Marx, a gente vai ver que, primeiro, socialismo e comunismo são coisas diferentes, né? O socialismo é uma espécie de preparação de terreno para o comunismo. O socialismo seria a gente deixar as heranças capitalistas num longo processo até de fato chegar ao comunismo. E o comunismo seria a sociedade sem classes, sem propriedade privada e sem Estado, não é? O comunismo, como o próprio nome diz, ele preza pelo que é comum, pela comunidade, pela possibilidade de igualdade. Então vejam o que eu disse, comunismo preza pela ausência de Estado. Os trabalhadores organizados é que seriam os proprietários dos meios de produção. O que houve no Brasil, a alusão que a atriz fez nos períodos dos governos petistas, está muito longe de ter sido comunismo. Na verdade, o que foi, digamos, instaurado aqui de maneira bem precária, inclusive, foi uma espécie de keynesianismo. E o que o John Keynes, o que esse teórico da primeira metade ainda do século XX, ele preconizava? Ele preconizava o que hoje nós chamamos de estado de bem-estar social. O Estado, então o Estado com E maiúsculo, teria a função de, entre aspas, subsidiar a cultura, a alimentação, a educação das pessoas que não têm condições para isso. Então o Keynes propõe uma espécie de segundo salário, em que o Estado seria responsável por gerir, ou melhor, por dar a oportunidade àqueles que não têm oportunidade. Muito bem, se a gente pensar nos programas do que aconteceu de fato no Brasil, né, nas primeiras décadas do século XXI, nós temos basicamente a aplicação do keynesianismo, que é o estado de bem-estar social, que basicamente funciona nas democracias, nas sociais-democracias europeias, né? O que houve de fato foi, o que é fundamental, não é? Mais pessoas tiveram acesso à educação, mais pessoas tiveram acesso à alimentação. Nós tivemos uma ascensão de quem estava na classe D e E para a classe C. Só que, isso aqui é um parênteses importante, né? Nós tivemos a ascensão dos consumidores e não propriamente a elevação do nível de cidadania. Mas, Matheus, é fundamental que as pessoas tenham o que comer primeiro. Concordo plenamente. E por isso que eu digo que o que houve nessas primeiras décadas do século XXI no Brasil foi fundamental, só que não foi suficiente. Nós não podemos confundir o estado de bem-estar social com qualquer prática socialista, comunista, nada disso, né? Então, que fique claro que nós aqui no Brasil tivemos um estado forte, entre aspas, até eu tenho receio de falar isso, porque o próprio presidente Lula, né, no exercício do seu mandato, diz que nunca antes na história desse país os bancos e os empresários ganharam tanto dinheiro, né? Então, não houve, de fato, mudanças estruturais que poderiam ter acontecido. Por exemplo, se a gente pensar no segundo mandato do Lula, que ele tinha mais de 80% de aprovação, será que reformas fiscais, tributárias, será que taxar grandes fortunas, heranças, cobrar IPVA de lanchas, de helicópteros, será que não teria sido possível naquele momento em que ele gozava de tanto prestígio e de tanta popularidade? Fica aqui o meu questionamento.
Mas esse vídeo é muito mais para esclarecer de maneira bem preliminar alguns conceitos, né? Então, uma coisa é o socialismo, que é a preparação de terreno, outra coisa é o comunismo, que é a ausência de Estado, de classes sociais e de propriedade privada, e outra bem diferente é o keynesianismo, que é o estado de bem-estar social, que o pressuposto do keynesianismo é o liberalismo. Então, o keynesianismo não é uma doutrina esquerdista de comunista, nada disso. O que prezava o Keynes é justamente dar a possibilidade de classes menos abastadas consumirem, serem consumidores para fazer a roda do sistema capitalista girar. Então, o keynesianismo é alicerçado pelo capitalismo e pelo liberalismo.